Fim de ano é sempre uma boa hora para mudanças. Muita gente aproveita para mudar de visual, de casa, de namorado e também de carro. E na maioria das vezes, as pessoas utilizam o 13º salário para financiar o desejo de um veículo melhor, ou até 0 quilômetro. Mas é preciso ter cuidado para não cair em armadilhas e perder o dinheiro. Vamos conversar com a Michele Elias. Michele, esta é uma boa hora para trocar o carro? Bom dia. Bom dia, Adriana. Olha, eu não saberia responder essa pergunta, mas está aqui comigo o economista, o Thiago Fabris, que vai falar pra gente. É uma boa hora, Thiago. Bom dia. Bom dia para todos os telespectadores. Primeiramente, se for uma compra consciente, se o consumidor ele vem programando isso ao longo dos últimos meses, eu não vejo o problema de trocar o carro, visto que existe uma perspectiva de alta na taxa de juros aí para os próximos meses. E como é que a gente deve saber, né? Se está pagando juro abusivo no financiamento, se não está, se está tudo de acordo? Bom, essa é uma prática que as instituições financeiras, as financeiras, elas costumam atrelar uma taxa de juros. Muitas vezes essa taxa de juros que eles atrelam, ela não é a verdadeira taxa de juros, ela não é o custo efetivo total que o consumidor ele acaba pagando no final do período. Então, para o consumidor é preciso que ele insista com o vendedor, insista com essas concessionárias, que as concessionárias informem qual é essa verdadeira taxa de juros que está sendo embutida. Porque muitas vezes a gente pega uma taxa de juros que as concessionárias elas passam para nós, que na verdade é livre de todas as taxas. Então não tem taxa lá de cadastro, não tem taxa para verificar o saldo devedor, não tem taxa da impressão do boleto. Então o consumidor ele tem que se atentar com relação a isso. Teve mudanças agora há pouco tempo, né, na taxa, no prazo de financiamento. Isso é melhor comprar carro novo, carro usado? Tem diferença ou não? Bom, essa mudança nas regras que foi imposta, na verdade, pelo Banco Central, ela não muda muito para aqueles consumidores que fazem parcelas em curtos períodos, no curto prazo. Agora, aqueles consumidores que preferem parcelas acima de 24 ou 36, 48 ou ainda 60 meses, aí o consumidor ele precisa entrar com uma entrada. Então ele precisa, por exemplo, se financiar de 24 a 36 meses, a gente precisa dar uma entrada de 20% aí do valor do bem do automóvel. E à medida que as prestações vão aumentando, o valor da entrada ela tem que ser maior. Essa é a diferença, então, tem que dar entrada e antes poderia financiar o carro todo. Exatamente, essa é a principal diferença aí nas regras impostas pelo Banco Central. E no caso do carro usado, né, como é que a gente pode se atentar para não comprar gato por lebre? Isso é um problema muito comum aí no mercado, né? Quando a gente entra no mercado de usados, teoricamente, isso existe uma explicação que chama-se informação assimétrica. O que seria essa informação assimétrica? Na verdade, ela acontece entre duas partes, entre comprador e vendedor, onde o vendedor ele tem muito mais informações do que aquela pessoa que vai comprar. Então, por exemplo, esse vendedor ele sabe se o carro está com algum defeito, coisa que o comprador muitas vezes ele não consegue identificar esse tipo de problema. Certo, então, muito obrigada por sua participação. Então, Adriana, eu acho que então é sim uma boa hora para trocar o carro. Agora é com você, Pedro. Obrigado. Bom dia, Michele. E olha a sugestão, o Conselho de Economia em Florianópolis presta orientação de graça sobre orçamento pessoal para quem ganha até 3 salários mínimos. Mas, segundo os economistas, pessoas de todas as faixas de renda acabam se endividando mais do que deveriam durante o período de fim de ano. Então, o telefone para agendar uma consulta é o 48-3222-1979.